No dia 23 de maio, o BT Pactual Logística, que é o BTLG11, administrado pelo BTG Pactual, e que tem 166.899 cotistas, divulgou o quê? O resumo é grande, o fato relevante era grande. O BTLG foi informado que cotistas com mais de 5% das cotas dos fundos... Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Cabe nós dois aqui na tela junto. Ele foi informado que cotistas com mais de 5% das cotas do fundo, dos fundos Blue Cap e Renda Logística, que é o BLCP11, e V2 Properties, que é o VVPR11, determinaram que o administrador desses fundos, que é o BTG Pactual, ele é administrador dos 3 fundos que estão envolvidos aí, né, convoque assembleias para deliberar sobre a incorporação dos 2 fundos, entenda, BLCP e VVPR, pelo BTLG. Então, o BTLG11 incorporaria esses 2 outros fundos que são menores. A incorporação, se aprovada, acontecerá por meio de emissão de novas cotas do BTLG, que serão trocadas por cotas dos fundos BLCP e VVPR11 na seguinte proporção, conforme a proposta. Então, veja lá. Aqui eu tentei resumir bastante para deixar o mais simples da gente entender. Espera lá, voltou aqui. Uma cota do Blue Cap do BLCP vai receber para cada... Quem é cotista do BLCP? Ó, você dá uma cota e recebe de volta 0,89 cotas do BTLG11. Para quem é cotista do VVPR11, cada uma cota do VVPR11 vai receber de volta 0,995 cotas do BTLG11. Na prática, não existe esse 0,995, tá? São só as 2 casas decimais. Então, o arredondamento ele é feito com um leilão das frações. Então, quem é cotista do VVPR, para cada uma cota, ele recebe 0,99 cotas do BTLG e todos esses fracionários aí são reunidos para virar um lote inteiro, vende num leilão e aí você recebe a cota do BTLG e mais o valor referente a esse pedacinho de nada de cota aí. Na relação de troca, as cotas de cada fundo valerão. BTLG, cada cota R$100. R$100 é 1,12% acima do valor patrimonial do BTLG hoje. Então, cada cotista lá do BLCP ou do VVPR vai receber essa fração de cotas aí do BTLG por R$100 cada uma. Do BLCP, a cota vai entrar nesse negócio valorada a R$89. R$89 é 9,53% abaixo do valor patrimonial do BLCP11. No caso do VVPR11, a cota dele vai estar aí avaliada a R$ 99,50, o que é 3,8% abaixo do valor patrimonial do VVPR11. Então, BTLG R$100 cada cota, BLCP R$89 cada cota e VVPR R$99,5 cada cota. Continua aqui, ó. As relações de troca foram definidas com base na perspectiva de rentabilidade futura dos ativos imobiliários integrantes das carteiras e dos patrimônios do fundo. Porque uma coisa que você já deve estar se perguntando, por que a cota do BTLG vai ser a 100 e acima do patrimonial? Por que a do VVPR vai ser 99,5 e abaixo do patrimonial? Não tem certo e errado nessas situações. Alguém tem que fazer algum tipo de estudo, de proposta, fundamentar a sua proposta e encaminhar para a Assembleia para que os cotistas aprovem ou desaprovem. Tá? Mas é evidente que é importante ter algum fundamento, ter alguma linha para explicar por que chegamos no preço de tal, né, para cada um dos fundos. E isso já está brevemente explicado nesse primeiro fato relevante e com certeza esse é um assunto que vai ser mais detalhado ainda ao longo do tempo. Adicionalmente, a título de esclarecimento, a definição dos valores atribuídos das relações de troca considerou a incorporação como um todo, isto é, a incorporação em conjunto e simultânea dos fundos incorporados. Então, pelo que eu estou entendendo do fato relevante, é meio que tudo ou nada. Assim. Não dá para incorporar só um fundo. Ou incorpora os 2 ou não incorpora nenhum.
Continuando ainda para entender melhor essa questão da relação de troca, ó, eles fizeram uma tabela, que eu vou deixar maior na tela para todo mundo entender, mas essa tabela eu resumi, esse texto que está em azul não é do fato relevante, eu que incluí, e eu acho que fica mais fácil de entender em apoio ao material que está na tabela. Deixa eu aumentar na sua tela aqui, ó. Então tem lá o patrimônio líquido de cada um dos fundos em abril de 2022, a quantidade de cotas de cada um deles, valor por cota considerada na relação de troca, que é isso que eu acabei de falar, ó, R$100 do BTLG, 99,5 do VVPR e 89 do Cap, percentual do patrimônio líquido considerado na incorporação. Então, ao final da operação, se ela for aprovada nesses termos, nesses valores, o cotista do BTLG ficaria com 79,41% das cotas do fundo, né? Os cotistas todos. Os cotistas atuais, né? Vamos dizer assim, antes da incorporação. Pós a incorporação, esses mesmos cotistas teriam equivalente a 79,41% do BTLG. Do V2 Properties, 10,89% e do Blue Cap, 9,7% do BTLG pós-incorporação, então com valor patrimonial maior. E aí, como que ficaria a quantidade de cotas dos fundos a serem incorporadas? A totalidade, né? Totalidade de cotas deles, de cada um deles, né? Dá uma quantidade menorzinha aqui, provavelmente por tratamento de fração, alguma coisa assim. Mas os fundos seriam até liquidados ao final. Patrimônio líquido estimado após a incorporação. Patrimônio zero, né? Liquida os dois fundos. E o patrimônio do BTLG, que é de 1.600 hoje, passaria a 2.118 após. E veja aqui, ó, quantidade de cotas do fundo incorporador a serem entregues. Quantidade de cotas do fundo incorporador a serem entregues aos cotistas dos fundos incorporados. Então, em troca dessas 2.269.000 cotas aqui do Blue Cap, o BTLG daria 2.043 cotas do novo BTLG. Aumentaria o patrimônio líquido do BTLG e no final haveria uma quantidade de cotas total de 21 milhões do BTLG, ó, sai de 16.728 para 21.066 e os demais fundos zero cotas, eles muito provavelmente seriam extintos. Resumo disso tudo, eu fiz umas contas para tentar ajudar e coloquei em azul. O BTLG emite 25,93% novas cotas e o seu PL cresce 28,07%. O patrimônio do fundo cresce 28,07%. Esse é o efeito de uma emissão acima do valor patrimonial, certo? Eu consigo mais valor do que a quantidade de cotas que eu emiti. Então, vou arredondar aqui, ó, 26% novas cotas e isso fez o meu patrimônio crescer 28%. Se fosse exatamente no mesmo valor patrimonial, eu emito 25,93% novas cotas, o meu valor patrimonial aumenta 25,93%. Mas aqui, como eu estou emitindo essas cotas acima do valor patrimonial, eu tenho um crescimento de patrimônio para aquele mesmo número de cotas, se fosse considerar o valor patrimonial. Espero que tenha ficado claro isso, se não, perguntem aí. Ao final, os atuais cotistas do BTLG terão o equivalente a 79,41% do fundo, a gente já tinha visto na tabela, mas se a troca fosse ao valor patrimonial de todos os fundos, então os cotistas do BTLG ficariam com o equivalente a 78,08%. Tá? Então, como essa relação é um pouco vantajosa, aumenta aí a participação proporcional dos cotistas do BTLG. Quando eu falo dos cotistas do BTLG, quero dizer agora, antes da incorporação. Depois da incorporação, todo mundo é cotista do BTLG. Quem já era e os novos que passam a ser. Isso vale no caso dessa incorporação, vale no caso de uma emissão. Cotista é cotista. Não importa se você já era cotista há 10 anos ou se você passa a ser cotista amanhã, todo mundo é cotista do mesmo jeito. Seguindo aqui, a aprovação da incorporação depende de aprovação em Assembleia Geral Extraordinária dos 3 fundos e com quórum qualificado em todos os fundos. Então, essa é uma matéria que depende de quórum qualificado. O que significa isso? Cotistas que detenham, né, que representem pelo menos 25% das cotas têm que aprovar. Isso é a aprovação por quórum qualificado. Então, os 3 fundos têm que convocar a Assembleia,
no caso dos 3 fundos, tem que ter essa aprovação por quórum qualificado, cotistas que tenham 25% das cotas. Arthur, você sozinho tem 25% das cotas do fundo, então a minha decisão é a minha decisão. E não dá para ficar em cima do muro e falar, vamos fazer o seguinte, com metade das minhas cotas eu voto a favor, contra metade eu voto contra. Não, tem que votar e o meu voto é igual para todas as cotas. Então não é assim 25% dos cotistas, é cotistas que representem 25% das cotas. E não tendo 10 mil cotistas, nesse caso me parecia evidente que era importante dar espaço igualmente para todos os 3 fundos. Então a gente vai ver na sequência, são entrevistas curtinhas, fica tranquilo que a gente não vai ficar 2 horas aqui para ver 3 entrevistas, a gente vai ver em sequência os 3 gestores, começando aqui pelo BTG Pactual. Deixa eu colocar o vídeo aqui para você acompanhar. De tempo em tempo, vê uma operação dessa que mexe com o mercado, né, com bastante gente envolvida, e hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir aqui, por parte do pessoal do BTLG, o Rui Ruivo e o Fernando Crestana, um pouco mais para a gente entender dessa proposta. E já vou te avisando, você que está assistindo agora o Fatos Relevantes, que essa conversa vai se estender por bastante tempo, vão vir outros fatos relevantes, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar ainda mais vezes com todos os envolvidos. Mas por hora, Rui e Fernando, muito obrigado pela disponibilidade. Super importante que vocês possam nos ajudar a entender melhor isso. Obrigado, Arthur. A gente está à disposição. Obrigado, Arthur. Sempre um prazer vir aqui falar com você. O prazer é meu e com certeza de todo mundo que está assistindo aqui. Deixa eu começar perguntando o seguinte. Eu sei que ainda é muito cedo para a gente entrar nos detalhes, na vírgula e tal. Essa história a gente já viu em outras ocasiões. Tem muitas indas e vindas. Mas é claro que o que está acontecendo é tudo ok do ponto de vista da regulamentação. Um cotista que tenha pelo menos 5%, ou um grupo de cotistas que tenha 5% das cotas, pode mandar convocar uma assembleia para votar nela o que eles bem entenderem. Então, um cotista que tem 5% das cotas dos outros 2 fundos, do VVPR e do Blue Cap, chamou essa assembleia, né? Dizendo que tem intenção de promover essa incorporação. Mas esse cotista, seja lá quem for, ele não tem 5% do BTLG, pelo que eu entendi do fato relevante. Então, como que o BTLG chega nessa operação? Tem que ter uma conversa prévia, tem que ter uma aceitação do BTLG para que essa assembleia seja provocada nos outros 2 fundos? Tudo bem, Arthur? De novo, obrigado aí, é um prazer estar com você, é um prazer estar com o seu público aqui conversando. Primeiramente, com relação ao grupo de cotistas, ou, enfim, que nós não sabemos, né, a organização que pediu a assembleia por parte dos outros 2 fundos, não necessariamente ela é ou não é cotista de BTLG, inclusive nem sabemos, a gente não tem esse acesso, então acho que essa é a primeira questão. E nós aqui temos um dever fiduciário, de uma vez havendo uma provocação que envolva a BTLG, nós também temos a prerrogativa, por meio do ato do administrador, de chamar uma assembleia quando entendemos haver um assunto de ordem relevante, que é o que está acontecendo aqui, ou seja, tem uma alteração provocada, né, substancial, para a dinâmica do fundo, patrimônio do fundo, rentabilidade do fundo, enfim, toda essa dinâmica. Então, munidos dessa informação, a gente tem esse dever de entender o que isso representa, fazer um pente fino aqui nessa provocação, e com base nisso a gente se entender procedente, trazer para o nosso cotista para ele deliberar e entender o que isso representa para o patrimônio dele. Então, diante da provocação que aconteceu, você vê o fato relevante, por exemplo, lá do Blue Cap, do VVPR, falou, opa, pera lá, estão colocando o BTLG nessa parada, né? Eu tenho que estar na ponta que incorpora. E aí você passa a bola para o cotista tomar a decisão. Ou você poderia falar, não, eu não fui... Ninguém me perguntou e eu estou fora dessa aí, né? Não põe meu nome nessa história. A gente tem a prerrogativa de não tomar. Vamos pensar que são 411 fundos listados. Se cada fundo deliberar alguma coisa que fale BTLG de alguma forma relacionada, a gente tem o dever de fazer um filtro se faz sentido ou não faz sentido, né? Certo. Acho que a ideia de ter subido um fato relevante da nossa ponta aqui é para mostrar que a gestora está antenada no mercado, né? Está cumprindo com seu papel, que é destravar valor e buscar a criação de valor no mercado logístico. Então, está no nosso escopo estudar esse tipo de alternativa. Na hora que entendemos uma oportunidade que
pode destravar valor para o nosso cotista, nós temos que entender o que isso representa e propor. Eu acho que está uma outra etapa. Nesse momento que a gente está, ainda não está nesse momento, né? Não chegamos na hora de cotista. Senão a gente já teria chamado uma assembleia, né? Cotista, faça isso, não faça isso, delibere, não delibere. A gente vai estudar primeiro para depois propor, se assim a gente entender, criar valor para o investidor. Entendi. E acho, só complementando aqui, Arthur, acho que este é o melhor caminho para darmos transparência para os nossos investidores, não é? Acho que assim, acho que é o caminho que se deve seguir. Foi uma coisa que nós debatemos muito aqui. Como é que eu consigo dar a transparência para partilhar essa decisão com os nossos investidores? Então, e aí, passo o seguinte, vocês soltam um fato relevante, acho que não tem data ainda para convocação de assembleia, mas os cotistas do BTLG precisam aprovar também. E nessa primeira conversa já vem uma então, relação de troca, né, das cotas. Não há um aumento de capital do BTLG, ou assim, tem que emitir novas cotas para trocar, ou é simplesmente uma troca do que já existe pelo que vai entrar, se tudo for aprovado nas 3 pontas? Tá, acho que esta eu posso pegar aqui, Cristiano. Vamos lá. Em termos práticos, o que é que vai acontecer? Tá? O cotista, se for aprovado, tá? Primeiro, assim, acho que vamos desenhar a linha do tempo. Recebemos esta informação, comunicamos ao mercado, vamos nos pronunciar no momento a seguir sobre o que é que a gestora acha sobre esta incorporação, vamos dizer assim. Os cotistas têm de votar, se tiverem mais de 25% de quórum, é aprovado ou não, mas mesmo que seja aprovado, a gestora ainda vai querer fazer, se for aprovado, uma due diligence nos imóveis. Tá? E no fundo que isso é bastante importante. Então, como você disse, Arthur, podemos estar aqui num caminho curto, que é nós rejeitarmos, podemos estar num caminho longo, que aí vai passar todas estas etapas. Tá? Mas o que é que, em termos práticos, o que é que vai acontecer? Os cotistas dos fundos que foram propostos para serem incorporados vão virar cotistas do BTLG, tá? Se for aprovado. Tá? Em uns determinados termos de troca, tá? E acho que, assim, o que é que iria acontecer? As cotas que estão a ser incorporadas são abaixo do valor patrimonial dos fundos que sugeriram integralizar-se dentro do BTLG, e a cota é acima da cota patrimonial, a cota de integralização do BTLG é acima da patrimonial do BTLG. Então, acho que seria isso que iria acontecer, ou seja, na largada, o cotista do BTLG teria um ganho aqui, mas isso, de valor patrimonial, mas isso ainda tem muita discussão, se realmente o patrimonial está certo ou não, então acho que... E essa aprovação, ela tem que se dar de uma forma única, ou poderia, assim, falar, eu aprovo a ideia da incorporação, mas a gente não aprova os termos de troca? É possível fazer isso faseado, ou tem que aprovar tudo de uma vez só? Sim, acho que aí cabe-nos a nós agora chamar uma pauta de uma assembleia de acordo e propor aos cotistas da melhor maneira. Tá? Sim. Basicamente, ainda não definimos isso. Tá? Basicamente. Então, já tem data dessa assembleia? Ainda não, ainda estamos aqui a estudar o case como um todo. Tá? Então, por enquanto, é mesmo uma comunicação ao mercado, né? Os outros fundos vão ter que convocar essa assembleia, porque tem que cumprir a regulamentação, e aí você está numa posição que você pode até esperar, de repente nos outros fundos não é aprovado, você nem precisa dar andamento nisso, né? Agora, se os outros 2 fundos aprovarem, aí passa a ter a necessidade do cotista do BTLG tomar essa decisão, e aí já chega com os termos de troca. O que tem hoje no fato relevante aqui é também muito inicial, pode ser que não seja isso que continue adiante, eu posso entender isso? Acho que, Arthur, o ponto que a gente está é muito preliminar, a gente tem só uma provocação, e como o Rui abriu aqui muito bem falando, a gente tem, pelo nosso dever de transparência, abrir para o investidor assim que surgiu um assunto relevante. Então, assim que a gente entender que um assunto relevante vai à tona, a gente tem o dever de abrir para o nosso investidor, embora ainda muito preliminar. Olha, cotista, existe esse assunto acontecendo no mercado, saiba disso e, enfim, tome suas conclusões e suas decisões com base nesse assunto. Então, a gente só está
abrindo este canal para o cotista saber, e a gente vai ter que fazer um grande estudo aqui para ver se faz sentido, vai adiante, como você falou, tem variáveis que a gente não controla, que são os 2 fundos lá, o que vai ser deliberado, conduzido nas outras 2 searas, e trazer isso para dentro de casa para ver o que a gente vai propor. De uma maneira ampla, o crescimento via incorporação de fundos, independente se é esses ou se são outros, faz sentido na cabeça de um gestor. No patamar que já está o BTLG, desse tamanho, faz sentido incorporar fundos menores. Olha, Arthur, faz sentido para a gente explorar o segmento logístico por meio do nosso veículo. A forma disso, a gente tem uma grande safra aí de possibilidades, né? Então, sim, uma incorporação, naturalmente, ela é escopo, se a gente entende que isso se trata de uma aquisição criadora de valor. O Rui falou aqui. Se a gente faz tanto um follow-on quanto uma incorporação a uma cota patrimonial acima da cota do fundo agora, cria valor, beleza. Olhando para o escopo incorporado ou adquirido, se a gente compra abaixo de patrimônio ou abaixo de valor ativo, também faz sentido. Acho que tem um pouco de eco. Então, a gente está estudando, a gente acredita que tem uma criação importante de valor tanto para a BTLG quanto portfólios adquiridos ou incorporados. Então, sim, é escopo. Nessa linha, a gente vai ver o que isso representa para o cotista. Se isso entra uma renda média maior do que a renda média do portfólio, entendendo o que é cap rate de aquisição ou incorporação, pode ser uma dessalva de valor no curto prazo. Se isso no médio e longo prazo pode se traduzir em lucro por meio de vendas, também é nosso escopo entender. Então é esse tipo de trabalho que a gente deve fazer daqui para frente. Legal. Bom, eu a menos que vocês queiram falar mais alguma coisa, mas como a gente já tinha conversado, imaginado, é muito cedo ainda para ficar detalhando aqui. Tenho certeza que muita gente tem dúvida ainda, mas eu acho que vocês também têm mais dúvidas do que respostas nesse momento, né? A primeira resposta ao mercado é, olha, isso aconteceu e a gente vai convocar uma assembleia para os nossos cotistas decidirem. Mas até isso acontecer, eu acredito que vocês já tenham feito um estudo maior, um trabalho maior para chegar com uma informação mais detalhada caso ocorra essa assembleia. Né? Perfeito. Maravilha. Então, muito obrigado, Rui e Crestana. Um abraço para os dois. E acho que a gente vai se falar mais vezes ainda sobre esse mesmo assunto. Vamos sim. Um abraço, Arthur. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tá aí, a primeira entrevista com os gestores do BTLG. Eu estou vendo algumas perguntas, o Nod também. Obrigado pelo espaço, nós que agradecemos. Bom, confesso que a gente ficou surpreso, né? Então, recebemos aí na sexta-feira à noite uma comunicação do administrador falando que ia soltar um fato relevante na segunda de manhã. A gente fica surpreso porque a gente realmente tem feito uma gestão bem ativa do fundo, né? Ano passado foi um cenário já começando a ser desafiador para essa indústria. A gente conseguiu fazer 2 emissões, inclusive uma oferta 400. A gente tem bastante coisa para acontecer no fundo. Mas no final, o que tem que prevalecer realmente é o interesse do cotista, o que é o melhor para ele. O que a gente gostaria de tentar mostrar é que talvez existam alternativas melhores do que essa proposta feita pelo BTG, pelos cotistas. O primeiro ato é convocar a assembleia, né? Isso não se discute. É lá o direito do cotista que tenha mais do que 5% das cotas. Agora, depois, na assembleia, vocês têm todo o espaço e possibilidade de assessorar e de auxiliar o cotista a tomar essa decisão de voto. Perfeito. Acho que a gente tem que mostrar a questão do eventual pipeline, né? A gente tem bastante coisa, mas obviamente a gente não pode falar em que pé que está, quais são os números, essa informação tem que acontecer num canal, né, homogêneo para todo o mercado, via fato relevante, etc. A gente também tem nosso fundo, o ano fiscal dele termina em junho, então também dá para imaginar, né, dado que a gente está com 0 vacância, a gente conseguiu repassar aí inflação nos nossos contratos, alguns a gente até estendeu mais o prazo, então é de se imaginar que o valor patrimonial vai ter um acréscimo para acontecer logo agora, no mês que vem. Então, eventualmente, já aconteça uma incorporação previamente a isso e tem mais aí o valor que está sendo deixado na mesa.
A gente está falando hoje de um valor patrimonial de 2.645.000, né? E são em termos de cotistas... São 225 milhões, desculpa. Eu vi errado aqui. Peço eu desculpas. Valor patrimonial atual de 225.900.000. E em número de cotistas, 293 cotistas. Então, o fundo ainda tem uma base concentrada, né? É interesse da gestora pulverizar essa base em novas emissões? Quer dizer, era esse o projeto? Sim. Não, a gente fez esse fundo realmente para o fundo crescer. Não foi uma oportunidade, tem aqui um ativo, vamos constituir um fundo para só comprar esse ativo, não, realmente. Então, como eu falei, ano passado a gente conseguiu fazer 2 emissões e estamos em linha para fazer mais e no curto prazo, esse ano. Né? Claro que o mercado está fechado, mas a gente tem aqui uma criatividade, temos meios para conseguir aumentar a nossa base de ativos dentro do fundo de outras maneiras que não simplesmente um follow-on de uma oferta 400 para trazer o investidor pessoa física. Sim. O fundo hoje, desculpa, Sérgio, o fundo hoje ele está preparado para, na próxima janela de mercado, fazer uma oferta 400 e aumentar essa base de cotistas consideravelmente. A gente tem, acho que hoje a gente tem um fundo consolidado, redondo, a gente entrega resultado, a gente tem um pipeline bastante interessante aí, então, assim, abriu a janela de mercado, a gente faz a oferta 400, a gente já fez uma, então a gente já tenta até fazer via o registro automático da oferta para aumentar essa base. No passado, vocês fizeram uso de alavancagem também, de securitização, né? Ainda tem a alavancagem no fundo? Não. A gente zerou essa alavancagem na última oferta e teria espaço para fazer. Então, foi muito bom naquele momento. Né? O fundo não sofreu toda essa alta da Selic. E agora, em novos termos, novo patamar, a gente tem espaço para eventualmente se alavancar. Claro, dentro do nível que a gente achar saudável. Né? Tem que ser uma alavancagem positiva. Voltando aqui ao fato relevante, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Só um minuto. Tá aqui, ó. No fato relevante, ele convoca a Assembleia e já traz aqui uma relação de troca, né, da incorporação. E também é importante citar que envolve outro fundo, que é de outra gestora, que é o V2 Properties. As aprovações, elas têm que ser únicas. É possível, por exemplo, que o cotista do Blue Cap aprove a incorporação, mas não aprove nesses termos? Ou aprove, mas não aprove junto com a incorporação de outro fundo? Enfim, ela é única ou ela pode ser votada em pedaços? Acho que vai depender muito da forma que o administrador chamar a Assembleia. Tem que ver como é que vai ser a convocação da pauta, né? Tem que ver como é que vai ser a pauta, se vai ser uma pauta única ou se vai ser uma pauta aberta em tópicos, e aí é possível endereçar essa votação. Isso não está muito na nossa mão, está mais na mão do administrador. Sim. E aí, então, o próximo passo é justamente aguardando a aprovação a convocação da Assembleia, ter mais esses detalhes de qual vai ser a ordem do dia e depois, como eu tinha dito, preparar documentos e argumentos para assessorar o cotista nas decisões, né? Perfeito. A gente vai preparar esse material. A gente já pode... inicialmente, a gente já sabe que isso não é bom para o cotista pela perda patrimonial que ele tem. O nosso fundo tem uma base concentrada, então tem outros cotistas relevantes, tem vários cotistas relevantes que externaram esse pensamento que é ruim, e isso cria também um efeito em cadeia, né? Porque como nós temos alguns fundos dentro da nossa base de cotista, isso gera perda para o fundo de fundo e, consequentemente, gera perda para o cotista desse fundo de fundo. Então, o efeito cascata disso é muito ruim.
Agora, mais além dos nossos cotistas, eu acho que é um movimento ruim para a indústria. Eventual, para o BTG é ótimo, né? Realmente eles gostam dos nossos ativos e tal. Para o fundo dele realmente seria muito bom. Mas mesmo para o BTG, pensando no médio prazo, você tem uma concentração da indústria, ou seja, concentrar só em 2, 3, 4, 5 fundos grandes é ruim para o investidor pessoa física. Então, pensar, vamos supor que você só possa investir em fundo de renda fixa de 2, 3 grandes bancos. Então, é ruim para o próprio BTG. O BTG tem um FOF que é excelente, que é muito bom. Então, imagina se ele só pode navegar entre 3 fundos. Então, né, a gente caminharia aí para uma indústria mais pobre, no sentido de ser menos vibrante, menos pujante. Então, você ter maiores players, né, uma quantidade maior. Então, aqui na nossa casa, a gente tem um DNA imobiliário muito grande. Cláudio foi Cirela, Tomás fez todo o departamento industrial da CBRE, trabalhou na Bracor, que hoje é a Bresco. Você ter menos oferta para os investidores, eu acho que isso que é a situação pior aí do que a gente está vivenciando nessa semana. Era justamente essa uma última dúvida que eu tinha, você já adiantou, né? Como vocês enxergam esse movimento de consolidação? Ele me parece que acontece em ondas, né? Quando o mercado está em expansão, vem novas emissões de fundos já grandes e consolidados e também aparecem novas teses, novas gestoras. E aí, quando o mercado anda um pouco para trás, e nesse momento eu diria que o que andou para trás foi o mundo financeiro, que é o mundo imobiliário, e especificamente o subsegmento de logística está bastante aquecido, né? Mas esse viés financeiro que pegou aí os fundos imobiliários traz uma certa contração para novas ofertas, para o crescimento de fundos, e aí vem uma onda de consolidação. Não é a primeira vez que acontece, e acho que vamos ver mais vezes. Mas eu concordo com você no ponto de vista de que investimento é perfil, então ter uma pluralidade de produtos é importante para atender diferentes perfis. Tem lá quem gosta de fundo grande, tem quem gosta de fundo menor, tem quem gosta de mais risco, né, de mais especialidade. Então, eu vejo como natural esse movimento de consolidação, mas concordo com você que quanto mais produto, melhor. A gente tem uma indústria hoje de valor patrimonial pequeno comparado às outras classes de fundo e a outros mercados fora do Brasil, né? Então, isso é muito ruim, porque você tira a possibilidade de crescimento da indústria, e você tira um pouco da criatividade, da apresentação de novos produtos, novas estratégias que acontecem com as gestoras menores, né? Você desincentiva isso nas novas gestoras. Bom, para terminar, vamos imaginar que a proposta do jeito que está seja aprovada, então o Blue Cap Logística seria provavelmente liquidado. A gestora não, viria mais coisa pela frente, então tem espaço para começar uma nova empreitada, se for o caso? Sim, a gente tem outro fundo, a gente tem o fundo de desenvolvimento logístico também, que estamos na fase aí de já começar a obra, já encerramos a captação e já temos todas as aprovações, estamos começando a obra agora mês que vem, em junho, nas próximas poucas semanas, e também temos um pipeline de outros fundos de desenvolvimento, né? No esquema Private Equity, cada um entra no risco daquela oferta. E a gente tem todo o nosso pipeline do fundo de renda, que ele está aí, tangível e, como eu falei, né? A gente não pode entrar em detalhes, mas é algo para acontecer. Seria uma pena realmente a gente não ter um fundo. Acho difícil fazer um IPO de um fundo novo agora, né? Mas vida que segue. Isso aí. Bom, Cláudio, nesse fato relevante. Vitor Slavik, muito obrigado pelo esforço, pela disponibilidade para falar com a gente, para falar com o mercado. Acho que essa é uma operação rara de acontecer. A gente já viu várias outras, mas de qualquer maneira é rara de acontecer. E eu queria muito ter oportunidade de ouvir todo mundo que está envolvido, né? Pelo critério aqui do Fatos Relevantes, eu falo dos fatos relevantes de fundos com mais de 10 mil cotistas. Mas nesse caso é um fato relevante que envolve 3 fundos e 3 gestoras,
então fiz questão de falar com todo mundo. Obrigado. Né? Obrigado, Arthur. E, bom, parabéns pelo trabalho que você tem feito de divulgação para todo o mercado. Muito bom. Obrigado, Arthur, também pela oportunidade. Você faz isso para os fundos que têm mais de 10 mil cotistas. O nosso ainda não chegou ainda nesse patamar, tem 3 anos, pouco mais de 3 anos de história, mas é legal a gente poder ter uma voz aí e falar também. Muito bom. Bom, o fato relevante é o mesmo, né? Publicado pelos 3 fundos, e é aquela típica situação que é prevista pela CVM, quer dizer, tem um cotista que tem mais do que 5% das cotas e ele tem poder de convocar uma AGE. E convocou essa Assembleia Geral, então, com a intenção de aprovar a incorporação do V2 pelo BTLG, certo? Do lado da V2 Properties, cabe, nesse momento, chamar a Assembleia, né? A V2 não chama a Assembleia, quem chama é o administrador, né? Então, O administrador, verdade. O administrador ainda não convocou. Ele avisou, tem fato relevante e a gente não sabe quando que vai ser chamado. É isso aí. Na verdade, foi um comunicado, né? Foi um fato para a convocação de uma Assembleia para deliberar essa incorporação. Então, como são 3 fundos envolvidos e incorporados no BTLG 11, essa Assembleia precisa ocorrer simultaneamente. Simultaneamente. Os 3 têm que aprovar. Os 3 fundos envolvidos são administrados pelo BTG Pactual e vão ser convocados mesmo. Caramba. Aí, então, tem que, na prática, o BTLG tem, né, um quórum mais pulverizado, ele é um fundo maior, tem 160 mil cotistas aproximadamente, então precisa de um quórum de 25% para aprovar essa incorporação. Os nossos são menores, tem cotistas aí relevantes que vão aprovar isso. E aí, como que vocês recebem, né? Foi uma surpresa, e o que vocês podem falar ou pensam a respeito da operação? Sei que é tudo muito inicial ainda, né? Provavelmente vai ter algumas indas e vindas nesse processo até as assembleias. Sim, foi uma surpresa para nós. Inicialmente a gente gostou pelo fato do reconhecimento do nosso bom trabalho como gestor. As cotas do V2 Properties estavam negociadas em de R$95. A proposta coloca nosso patamar em R$99,50. Então, acho que reforça um bom trabalho que a gente tem feito como gestor. É bem preliminar, acho que tem, como a gente falou, tem a AGC para acontecer, tem nas 3 envolvidas, mas acho que reforça nosso bom trabalho. A gente pode falar mais a respeito, mas o nosso valor patrimonial é R$113,40, então é um valor bem mais alto do que foi proposto. Se quiser, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Podemos, então, vem no fato relevante uma relação de troca já fechada, com valores definidos, assim. Isso tem possibilidade de discussão ou tem que ser votado do jeito que está? Eu vou falar como leigo, mas a Assembleia ela tem como a deliberação está bem definida, que é essa relação de troca, e eu entendo que os cotistas aprovam ou desaprovam essa relação. Não tem como ajustar a relação de cotas, qual que é o valor de cada cota envolvida na operação. Ou aprova ou não aprova. Acho que é bem simples a transação. E aí, em algum momento, isso sim, acredito seja a função do gestor, em algum momento vocês vão precisar emitir um parecer, né? Se consideram a relação boa ou ruim, se a operação como um todo se recomendam a aprovação ou não pelos seus cotistas. Tudo bem se achar que não é esse o momento ainda de falar isso, mas se quiser comentar a respeito, posso pôr a relação de troca na tela também e ouvir a opinião de vocês.
Sim. O que a gente entende que faz sentido pensando no nosso fundo, tá? A gente realmente não tem o conhecimento dos outros fundos envolvidos, enfim, muito superficial. Sobre o nosso fundo, como eu falei, primeiro está abaixo do laudo de avaliação. A nosso ver, os valores são bem conservadores de laudo. Todo mundo sabe a inflação que está acontecendo em todos os segmentos da nossa economia e principalmente em construção civil. O que isso significa? Né? Que o custo de reposição dos imóveis é cada vez maior. A nossa visão é o valor real dos nossos imóveis, considerando toda essa inflação, é maior do que o patrimonial. Então, pelo menos a gente acredita que a gente poderia vender os imóveis num valor acima do valor patrimonial atual do nosso fundo. Pensando nessa ótica, a proposta de fazer a 99,5, a princípio não faz sentido, pensando só efetivamente no valor de cada um dos imóveis que a gente detém, os 6 imóveis. Isso de forma resumida. Agora, não estava no projeto, no plano de vocês, fazer essa liquidação dos imóveis. Digamos que a Assembleia não seja aprovada, que a proposta não seja aprovada. Segue o fundo como estratégia de renda e pensando em uma expansão quando o mercado estiver mais favorável. Sim. Mas dito isso, a gente já estava com uma estratégia de tentar vender acima do valor patrimonial. Então, a gente tem conversado com alguns potenciais investidores para a gente vender e cristalizar um ganho que a gente acredita que existe, mostrar para os cotistas uma gestão ativa e mostrar um ganho nesse momento que acho que diferenciaria o nosso fundo perto dos outros fundos. Então, isso a gente tem trabalhado para, com esses recursos da venda de imóvel acima do valor patrimonial, a gente conseguir realocar melhor ainda, enfim, algumas oportunidades que a gente tem visto. Então, a nossa estratégia é aumentar o fundo, continua sendo, a gente fez 4 emissões e a gente tem procurado ativamente novos imóveis. Então, nosso país, a partir desde os últimos 2 meses, tem crescido, porque efetivamente a gente tem achado coisas interessantes que estão começando a chegar num equilíbrio entre o preço pedido e o preço que a gente gostaria de pagar. Então, acho que os vendedores estão ajustando os preços, alguns de forma motivada por dívida, outros não, mas enfim. Então, a gente tem visto oportunidades. Então, nossa ideia dessa transação seria venda de ativos acima do valor patrimonial, que vai gerar um ganho para o nosso cotista e uma distribuição de dividendos via ganho de capital, e ao mesmo tempo realocação desses recursos num cap rate maior do que o cap rate de venda. Então, é isso que a gente tem visto. E eu acho que com isso também a gente consegue reciclar o portfólio, né? Trocar ativos que têm um prazo mais curto de locação por ativos com um prazo aí mais renovado de 12, 15 anos. Então, como o Vitor falou, eu acho que assim, é muito delicado, a gente já vem por uma deterioração da economia, o mercado como um todo procurando, né, ativos mais seguros, com menos alavancagem. Então, isso, né, a gente vê também que o nosso fundo atraiu também os olhares do BTG, e a gente acha que ter dinheiro hoje, seja vendendo ativos, seja se fosse uma proposta de ação em dinheiro, a gente poderia receber muito melhor, porque hoje acho que tem uma oportunidade muito boa na mesa para se fazer negócio, como o Vitor comentou. É legal relembrar, Arthur, a nossa estratégia de investimento, né? Acho que é bom para ficar claro para os cotistas, enfim, para os potenciais investidores. Nosso fundo tem 6 imóveis, patrimônio próximo de 240 milhões de reais. A nossa atuação é em imóveis até 50 milhões de reais, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente se diferencia justamente nesse ponto. Eu acho que a gente consegue com bons imóveis,
com excelentes inquilinos de primeira linha, com capital aberto, com um balanço muito forte, que é o caso de nossos inquilinos atuais, e não entrar numa concorrência com grandes fundos de logística que buscam imóveis acima de 100 milhões, 200 milhões de reais, que acaba tendo uma competição maior, por incrível que pareça. Então, quanto maior o valor do imóvel, menor o cap rate, enfim, mais briga tem nesse segmento. Então, a gente acaba entrando em imóveis menores, com cap rate maior, correndo o mesmo risco de inquilino, que são inquilinos mesmo perfil de risco de crédito do que essas grandes transações. Então, a gente continua posicionado nisso, a gente quer trazer cada vez mais esse tipo de ativo para o nosso fundo. E à medida do tempo a gente vai crescendo, mas sempre com essa estratégia de navegar num de imóveis perto desse valor de 50 milhões. Esse movimento de consolidação, ele acontece em ondas, né? A gente está vendo agora novamente, não é só com esses 3 fundos que está acontecendo, outros também estão passando por isso, até o HGPO lá do Credit Suisse. Acontecem em ondas alguns movimentos desse, de acordo com a regulamentação. Queria saber um pouco da opinião de vocês, de uma forma genérica, não precisa falar exatamente do caso aqui, BTLG, VVPR e Blue Cap, né, dessas acomodações, dessas formas de liquidar um fundo, como está acontecendo com a HGPO, de incorporar outros fundos pela provocação de cotistas. E tamanho tem que ser uma preocupação hoje, quer dizer, digamos que não seja aprovada essa fusão agora, essa incorporação agora. A alternativa é crescer o fundo para que no futuro você tenha uma diluição maior e tenha menos possibilidade de passar novamente por isso? Sem dúvida. Esse acho que é o caminho natural. À medida que nós vamos crescendo, enfim, os fundos crescem o tamanho, acho que vão diluindo os principais cotistas. Acho que isso é bem natural. Acho que esse é o objetivo, sem dúvida. De qualquer forma, assim, os cotistas que são soberanos, os cotistas definem o que é melhor para eles, por isso que tem essa assembleia. A gente está sempre pensando no melhor para o cotista. Então, por isso que esse nosso objetivo anterior a essa discussão de venda, de fazer esse trabalho ativo, é justamente para gerar valor. Se a gente entender que existe uma transação que gere bastante valor para o cotista, nós vamos ser favoráveis. Então, acho que esse é o importante para se falar. Não é o que a gente acredita com essa transação agora, do jeito que está posta. Muito bom. Eu ainda acho que a gente vai ter outros fatos relevantes, outros desdobramentos dessa situação, e aí segue espaço aberto aqui para a gente ir atualizando todo o mercado de como vai ser o desfecho dessa história. Obrigado, viu, Vitor, Slav, que bom final de sexta-feira aí para vocês. Valeu, obrigado, Arthur. Tchau. Valeu, um abraço. Tá aí, por enquanto, missão cumprida, 3 gestoras, 3 pontos de vista, 3 opiniões para que você forme a sua, e sendo cotista de um ou de todos os fundos, muito importante que uma vez que essa assembleia esteja efetivamente convocada, você vote a favor ou contra, isso é com você, mas vote. Você precisa do voto de mais do que 25% das cotas, e o seu voto vai ser muito importante, pode ter certeza disso. Bom, Nod, se você não tinha acompanhado os fatos relevantes da semana, agora está super